Olá, pessoal, bom dia, como vocês estão? Bom dia, boa noite, né? Boa tarde, no seu horário que vocês estão vendo o vídeo. Seja muito bem-vindo à nossa aula, né? Espero que vocês gostem da aula de hoje, é uma aula bem interessante, né? Nós vamos entender aí sobre os testes rápidos realizados em drogaria e também nós vamos falar sobre o teste rápido do Covid, né, que também é uma modalidade que pode ser realizada dentro da drogaria, e depois nós já vamos começar a falar sobre o atendimento humanizado, né, como que eu vou realizar um bom atendimento dentro da nossa drogaria, né, como que eu vou realizar esses bons atendimentos, tá? Então vamos dar início. Primeiramente eu quero falar sobre este teste rápido aqui, ó, que é feito nessa maquininha, né? Essa maquininha é uma maquininha de glicemia, ou seja, eu tenho a maquininha, né? Aí vem, vou mostrar aqui para vocês. Virar aqui, ó. Essa fitinha, né? Essa fitinha, no caso, encaixa aqui dentro, tá? Desse buraquinho e a gente coloca o sangue do paciente. Acho que dá para ver nesse douradinho, tá vendo? Bruna, o que é isso? Esse é um teste rápido de glicemia. O que é a glicemia, né? Toda vez que nós nos alimentamos, né? O nosso corpo quebra esse alimento em açúcar, tá? Então, tudo que a gente se alimenta, seja ele uma massa, seja ele um pão, seja ele um doce, o nosso corpo quebra ele em açúcar, porque nossas células precisam de açúcar para sobreviver. Quando o nosso corpo quebra, né, ele em açúcar, né, então quebrou ali o alimento que a gente alimentou em açúcar, o que acontece, né? Quando a gente tem essa quebra, a nossa quantidade de açúcar na corrente sanguínea fica alta. E aí, o que acontece? O pâncreas, né, o nosso pâncreas, vê que essa quantidade de açúcar está alta na minha corrente sanguínea e libera um hormônio chamado insulina. O que a insulina faz? A insulina, ela vai lá na parede da célula, né? Então, a gente tem a célula, a parede da célula, e a insulina se liga na parede da célula, facilitando a entrada de insulina. Então, ele facilita ali a insulina tá entrando dentro da célula e ser absorvida e diminui a sua quantidade assim na corrente sanguínea. Então, qual é a função da insulina? A insulina é um hormônio que facilita a entrada da glicose, no caso do açúcar, dentro da célula, ou seja, diminuindo a quantidade de açúcar que tem na nossa corrente sanguínea. O que acontece é que tem pessoas que têm problemas, ou seja, pode ter problema de não produção dessa insulina, né? Ou problemas de produção baixa dessa insulina, que é o que a gente chama de diabetes. E aí o nível de açúcar na corrente sanguínea fica muito alta, né? Então aí o nível aumenta muito, fica com um nível muito alto aí de açúcar na corrente sanguínea. Então nós temos aí dois tipos, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, ela é descoberta logo no início, né, na fase aí do começo, quando ainda é criança, porque a pessoa não tem produção nenhuma, tá? A pessoa não produz nada de insulina. Então, a pessoa não tem produção nenhuma de insulina, né? E aí, ela tem que fazer uso da insulina de forma injetada, né? Que ela vem a insulina e ela é injetada na forma subcutânea, né? Entre a derme e a epiderme ali do nosso corpo. Já quando a pessoa tem diabetes tipo 2, é que ela produz a insulina, porém ela está produzindo a insulina em baixa quantidade, né? E quando que isso acontece? O sedentarismo, né? Pode acontecer, a má alimentação, né? E aí isso a gente descobre na fase final já, né? Que a gente fala que é, por exemplo, quando tá adulto, né? E aí essa diabetes tipo 2, ela pode evoluir para uma diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 nunca será uma diabetes tipo 2. Ela sempre vai continuar sendo ali uma diabetes tipo 1. Ela não vai ter como retornar para a diabetes tipo 2. Porém, a diabetes tipo 2, ela pode se tornar uma diabetes tipo
1. A diabetes tipo 2, nós tratamos ela, né, com medicamentos por via oral, como metformina, tá? Glimepirida, glicazida, são medicamentos, né, que são dados para o paciente para ele fazer o uso, para ir controlando. Porém, se ele fazer o uso do medicamento e mesmo assim continuar com a má alimentação, continuar com o sedentarismo, essa diabetes pode evoluir para uma diabetes tipo 1, tá? Então, lembrando, a diabetes tipo 1, ela nunca será uma diabetes tipo 2, né? Ela nunca vai retornar. Porém, a diabetes tipo 2, ela pode evoluir para uma diabetes tipo 1 e ter que fazer o uso ali da insulina injetável. Quando nós escutamos que o médico fala assim que o paciente ainda é pré-diabético, né? Então determinado paciente ele ainda é pré-diabético, ou seja, ele ainda não possui a diabetes, porém ele está quase, né? O pâncreas está lá, ó, no seu limite. Porque que acontece? Conforme a gente vai se alimentando errado, né? Vai fazendo o uso errado, essa quantidade de açúcar na corrente sanguínea nossa se torna, entre aspas, normal, né? E aí o corpo ele já não consegue mais responder, ela não consegue mais liberar o tanto de insulina necessário para reduzir esse nível de açúcar, né? Esse nível de glicose que está na nossa corrente sanguínea. Então chega um ponto que ele não dá mais conta, né? Vamos dizer assim, o corpo não dá mais conta. Então, quando o médico fala assim, olha, o senhor, a senhora está com pré-diabetes, quer dizer que esse paciente ele tem que se cuidar. Ou seja, ele tem que mudar a alimentação, né? Ele tem que fazer uma vida mais saudável, tem que fazer uma caminhada. Para quê? Para melhorar ali o nível, né? Diminuir o nível de açúcar que esse paciente está na corrente sanguínea. Porém, a gente sabe que a maioria das pessoas não fazem isso, né? Falou que tá lá com uma pré-diabetes, deixa, né? E aí deixa, quando vai ver, já tá com uma diabetes tipo 2 e já tá próximo de uma diabetes tipo 1, que é onde tem que fazer a aplicação aí subcutânea, tá? A diabetes tipo 1, quando a maioria das vezes, né, ela é genética. Ela nasce com o paciente. Então, o paciente, ele nasce com não produzindo aí, né, a insulina. Nós temos outro tipo de diabetes chamada diabetes gestacional. O nome já fala, né? Ela acontece na gestação. Então, quando a mãe está gestante, porque na gestação a mulher tem muita troca de hormônio, né? Então, sobe hormônio, desce hormônio, a mulher fica ali com uma variação muito grande de hormônio. E nessa variação de hormônio, varia também o hormônio ali da insulina, né? O que pode acontecer? Pode ser que no período aí da gestação, a mulher tenha que fazer uso da insulina, tá? Então, tenha que vir aplicar aí a insulina, no caso, fazer uso da insulina. E depois, quando ela ganhar o bebê, né? Ela não vai ter mais esse problema, esse problema pode desaparecer, porque foi somente ali no período da gestação. Ou pode ser que esse problema perdure para o resto da vida. Né? A gente tem mulheres que adquiriram uma diabetes gestacional e aí essa diabetes gestacional continuou por toda a vida. Isso é muito relativo porque depende da saúde da mulher, depende da alimentação, depende de muita coisa. Bruna, mas essa diabetes gestacional, ela acontece porque a mãe come muito doce? Não, pessoal. Essa diabetes gestacional, ela acontece devido a essa alteração hormonal. Tá? Não tem nada a ver com a mãe se alimentar de muito doce, enfim, o que acontece aí, claro que a gente tem alguns que a gente fala predisposição. Então a gente fala que mulheres baixas, mulheres obesas, né, sobrepeso, tudo isso é uma predisposição para a mulher ter diabetes na gestação. Quer dizer que ela vai ter? Não, é uma predisposição. É igual quando a gente fala do fumante, né? Que o fumante, por exemplo, vai ter câncer no pulmão. Todo fumante tem câncer no pulmão? Não, mas ele tem uma predisposição a mais para ter câncer no pulmão, né? Então, quando a gente fala de predisposição, não quer dizer que aquela pessoa vai ter aquilo. É que aqueles sintomas, vamos dizer assim, é mais perto de dar algum tipo de problema, né? Mas isso não quer dizer que essa pessoa vai ter aquilo. Então, a gente tem diabetes tipo 1, que é quando o paciente não tem produção nenhuma, né? Então, não produz nada de insulina. E quando que isso acontece?
né? Quando que isso ocorre? Isso ocorre principalmente na criança, né? Na fase ali que ainda é pequeno. Então, acontece muito nessa fase, quando ainda é criança. E a causa dela é genética. Qual é o medicamento? Utilizar a insulina por via subcutânea, por via injetável. Nós temos a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2, ela é por falta de produção de insulina. Então, baixa produção de insulina. E por que que isso acontece? Ainda produz insulina, porém numa quantidade pouca para absorver toda essa glicose que está na corrente sanguínea. Ô Bruna, mas por quê? Que acontece, né? O que pode acontecer? O que pode, nessa diabetes tipo 2, né? Pacientes adultos, né? Jovens adultos, e pode acontecer devido à má alimentação, devido ao sedentarismo, né? A obesidade, tudo isso está relacionado aí à diabetes tipo 2. Lembrando que uma diabetes tipo 2, ela pode evoluir para uma diabetes tipo 1. Porém, uma diabetes tipo 1, ela não volta aí ser uma diabetes tipo 2 nunca mais. O paciente vai ficar aí fazendo uso, né, de medicamento para o resto da vida, porque ela não volta mais a ser uma diabetes tipo 2. Então, ela não volta mais, né, a ser nunca mais aí uma diabetes tipo 2. E a pré-diabetes quer dizer que o paciente, né, ele está aí, vamos dizer, perto de uma diabetes, né? Então, ele tem que não toma nenhum tipo de medicamento. Ah, esqueci de falar que na diabetes tipo 2, o paciente toma de medicamento metformina, glimepirida, glicazida, que ajuda aí a aumentar os níveis de insulina para absorver a quantidade de insulina. Então, se eu perguntar aqui no final da aula, qual a função da insulina, né? Então, qual é a função da insulina? A função da insulina é fazer com que a célula absorva toda a glicose que está na corrente sanguínea. Bruna, mas eu ontem fui numa festa infantil, comi um monte de doce, enfim, né? No outro dia, se eu for fazer um exame, um teste rápido de glicose, eu vou ter glicose alterada na corrente sanguínea? Não, tá? Isso é mito, isso não acontece, porque o nosso corpo ele tem que absorver a glicose da nossa corrente sanguínea, independente da quantidade de doce que eu comi no dia anterior. Se o seu nível de glicose estiver aumentado no outro dia, quando você for fazer um teste rápido de glicemia, quer dizer que você tem sim aí ou uma diabetes tipo 2 ou está pré-diabético, alguma coisa está acontecendo, tá? Porque isso não é normal. Então, toda vez que eu me alimento, né? Então, eu me alimentei, né? O meu nível ali de glicemia na corrente sanguínea tem que ser controlado com a utilização da insulina, tá? Então, é isso que tem que acontecer todas as vezes. Não existe isso que é porque eu comi muito doce no dia anterior e por isso minha insulina tá descontrolada. A diabetes, ela gera vários problemas de saúde, né? Problemas renais, por exemplo. Então, o paciente pode ter um problema renal devido à insulina, perdão, à falta de insulina. Outra situação que ocorre é que o paciente que tem diabetes, ele fica muito indisposto, né? Antes disso, de descobrir, né, no caso, que tem a diabetes. Por quê? Porque a nossa célula, ela precisa do açúcar para ter troca ali eletrônica, ou seja, para ter energia. Então, para a gente falar, para a gente correr, para a gente andar, tudo nós precisamos de energia. Então, para a gente fazer atividades, vamos dizer assim, cotidianas, nós precisamos de energia. O que acontece? Quando nós temos a diabetes, lembra que a glicose, ela não entra dentro da célula? Ou, quando diabetes tipo 2, que entra pouca, né, glicose dentro da célula, a célula não consegue ter energia para realizar movimentos do dia a dia. Então, o paciente fica indisposto, o paciente sente muito sono, né? O paciente só quer ficar deitado, né? Então, ela tem esses sintomas aí de um paciente que ele tem diabetes. Outro sintoma que alguns pacientes têm é o desmaio, né? Porque por falta de glicose, o nosso cérebro também não consegue fazer sinapse e aí a paciente tem o desmaio, né? Então é um outro sintoma.
Terceiro sintoma é o paciente ir muito no banheiro, e todo momento no banheiro, né? É uma micção diária aí que a gente fala, e todas as vezes eliminar pouca urina, né? Mas ir muitas vezes. Aí às vezes acha que tá com uma infecção de urina, enfim, porém não, é devido à diabetes. Então, porque a diabetes, ela também altera ali o sistema renal, tá? Então, tudo isso aí são sintomas, né, de um paciente que está com diabetes. Bruna, e quais são os exames que são realizados para detectar uma possível diabetes? Esse teste de glicemia realizado na drogaria, pessoal, ele não é gratuito, né? Ele é um teste realizado, ele é pago para ser realizado na drogaria, né? No valor de R$5 mais ou menos, não sei quanto tá na cidade de vocês, mas não mais ou menos esse valor, um teste de glicemia. E o teste de glicemia ele é realizado a partir com essa canetinha, acho que ela tem uma lanceta, tá? Gente, então, a gente estava falando, né, da diabetes, então a gente vem, então não adianta falar que se alimentou um dia passado de muita glicemia, de muito açúcar e por isso está alterado. Então eu vou pôr a gota de sangue naquela fitinha e aí vai aparecer aqui, né, o nível de glicose. Qual é o nível de glicose normal? Pessoal, até 70 em jejum, de 70 a 80 é classificado como normal. Após 1 hora que se alimentou, de 90 a 99, tá? E antes de 1 hora, deu 110, 115, ainda está normal, porque só depois de 1 hora que o corpo começa a fazer efeito. Já tive pacientes, por exemplo, que deu, vamos colocar assim, 400, já tive paciente que teve 500, esse é um paciente que tem diabetes. O que eu tenho que orientar esse meu paciente? Procurar um médico, porque nós não damos diagnóstico. Tá? Então a gente não dá diagnóstico, então a gente tem que orientar um médico aí, né, para ele tá buscando, né, uma ajuda médica para ver o que vai ser realizado, tá? Então, quando dá esses valores muito altos aqui no aparelhinho, a gente recomenda o paciente estar indo lá procurar o médico certinho. Outros exames que são realizados é a curva glicêmica. O que é a curva glicêmica? O paciente chega, colhe o sangue em jejum. Isso acontece no laboratório. Então, colhe o sangue em jejum. Depois, ele toma, como se fosse uma dose ali, bem, com bastante, né, glicose. Toma um suco, né, colhe novamente quando ele toma, para ver o nível da glicose. E depois de 1 hora, colhe novamente. Então, colhe o sangue aí 3 vezes para ver o nível de glicose que tá. E aí, isso faz uma curva, porque se ele estava em jejum, tem que estar aqui. Quando ele toma o líquido, tem que aumentar, né, a curva. E depois de 1 hora, tem que estar caindo. Então, a gente chama de curva glicêmica. Não, chegou, já estava alto, quando tomou foi mais alto ainda e depois continuou alto. O paciente está com uma glicose. Realiza muito esse exame para saber, né, para identificar se o paciente está com diabetes ou não, né, é um exame muito utilizado. Também é feito em mulheres grávidas, né, até a mulher tem muito enjoo, às vezes quando faz, devido a esse líquido que o paciente toma, porém é muito realizado também e importantíssimo para ver se a mulher tem ou não glicose. Além disso, pessoal, até deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente está querendo implantar aqui na drogaria, é o Highlab, não sei se vai dar para vocês verem aqui. O Highlab ele é um aparelhinho, tá? Ele é um aparelho que ele faz diversos tipos de exame. Então, eu compro os kits e ele faz o exame aqui dentro da drogaria. É algo prático, simples, que é só com uma furadinha no dedo, ele realiza esses exames, tá? O que acontece? Esses exames, né, que são realizados, eles podem ser realizados, ele é aprovado pela Anvisa, porque eles são de testes rápidos. Então, são vários testes rápidos que pode. Por exemplo, dengue, H1N1, e tudo manda para o laboratório, e o laboratório devolve o laudo, né? Devolve ali na forma de laudo. Então, é bem interessante. Aqui na região, nós não temos ainda nenhuma drogaria que realiza esse tipo de trabalho. Nós queremos ser aí o início, né? Para a gente estar iniciando fazer esse trabalho. Espero que dê certo, né? Espero que
que é algo que dê muito certo, a gente tá aguardando para ver, né? Então, caso dê certo, eu quero trazer vocês aqui na drogaria para estar conhecendo, né? Esses tipos aí de trabalho. Eu tô em negociação, na verdade, com a empresa, para vocês verem, porque é por inteligência artificial que eles mandam para o laboratório e devolve o laudo. Então, como a gente ainda está em negociação, por isso que eu ainda não vou afirmar, porém, assim que der certo, eu quero trazer vocês para observar também esse trabalho, tá bom? Pessoal, agora a gente vai falar no próximo vidinho sobre o teste rápido de Covid, tá bom? Até daqui a pouco.